Beleza? Então tá. Então vamos nós. Eu postei um vídeo lá pra vocês. Não sei se vocês chegaram a ver lá no canal um vídeo que eu postei. Mas o que tá naquele vídeo que eu postei lá não é um vídeo que a gente fez. Mas eu vou meio que falar um pouco sobre o que tá lá naquele vídeo lá. Eu postei mais por curiosidade, tá? Daí hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquilo lá. Então vamos lá. A gente no último encontro nosso, a gente conversou um pouco sobre a exponencial de um número complexo, né? Então a gente fez algumas contas e tal, e chegamos nessa expressão aqui, ó, que e elevado a yi é igual ao que mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Nossa, tá só o 6,4 aqui, hein? Puta merda. Desculpa aí o palavrão. Pô, a galera tá me abandonando. Vamos lá. E aí, quem lembra? E elevado a yi é igual ao que em termos de senos e cossenos? É aquele lá, acho que é cosseno de Y, Cosseno de y acho que I seno de Y. mais i seno de y. Isso aí. Muito bem. Então tá. Então é isso aí. Ok. Daí, pensar aqui um pouco então agora, ó. Bom, então envolve cosseno e seno. Vamos relembrar aqui o nosso seno, o nosso cosseno aqui, os eixos, né? Cosseno e o seno, beleza? O eixo do cosseno é o eixo do seno. Bom, então, se a gente vier aqui no eixo do cosseno, por exemplo, cosseno de 0, que aqui é 1, né? Menos 1, 1, menos 1. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui é que cosseno é ímpar e seno é... Cosseno é par e seno é ímpar. Como assim, professor? Vamos lá. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo y, e esse outro aqui de ângulo menos y, tá? Bom, então, o que a gente tem aí, ó? A gente tem aí o seguinte, ó. Aqui. Tá. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Aí. Beleza. Aqui. E aqui. E Então olha só, este ser que aqui está é o cosseno de y. É o cosseno de y, tá certo? Mas este ser também é igual, que é o mesmo valor, cosseno do menos y. Tá? Bom, daí, este ser aqui e este ser aqui. Então, a seta, essa aqui, ó, essa daqui. Então aqui é o seno de y. E aqui é o seno de menos y. E disso daí a gente então chega à conclusão que o seno de y é igual a menos o seno de menos y. Portanto, esta aqui é uma função par e essa daqui é uma função ímpar. Beleza? Lembrando que a função é par quando f do argumento é igual a f de menos o argumento. Tá? E ela vai ser ímpar quando f do argumento é igual a menos f do menos argumento. O argumento negativo. Bom,
Ok, beleza. Então já é uma primeira observação que a gente tem aí, tá? Quer dizer, nesta expressão que está aqui, essa daqui, né? Do e elevado a y igual a cosseno de y mais i seno de y. Então, na expressão e a i y igual a cosseno de y mais i seno de y, então as componentes aqui do número complexo, então eu sei que uma delas é par, essa função aqui é par, e essa outra função aqui é ímpar. Ok? Bom, beleza. Ok, o que mais que a gente pode ver sobre isso aqui, ó? Bom, a gente sabe, por exemplo, que uma propriedade que a gente já viu aí, então que z, número complexo z vezes o número complexo conjugado dele, isso aqui é igual ao que mesmo? Oi, é o quê? É o módulo? Módulo do quê? Módulo de Z, não é? Mais o quê? Ao quadrado. Uhum. Isso aí. Muito bem, então tá. Então, se eu pensar em termos do cosseno de y mais i seno de y, esse cara é o e i elevado a y. Muito bem. Agora, quem que é então o conjugado desse cosseno de y mais i seno de y? O conjugado dele é quem mesmo? Essa é a mesma expressão, seria. Como é que é? Cosseno de Y mais... Cosseno de Seria a y? mesma coisa. O Não. módulo de cosseno de Y Menos mais... i seno de y. Ah, tá. Esse é o conjugado, Ah, tá, entendi. certo? Isso aqui em termos de exponencial é o quê? O expoente fica negativo? Por quê? Não sei. Não sei. Bom, isso aqui é cosseno de y. Aí, eu tenho que escrever mais i vezes seno de alguém. Para poder escrever aí alguma coisa. Bom, sei lá, vamos tentar ver o que a gente faz aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que menos seno de y é seno de menos y. Certo? Ó, aqui ó. Seno de y é menos seno de menos y, então seno de menos y é menos seno de y. Então esse sinal de menos aqui eu deixo junto com o seno de y, põe o sinal de menos aqui, troca esse sinal, fica seno de menos y, então é só substituir menos seno de y por seno de menos y e fica mais. Beleza? Conta aí? Beleza. Ok, e isto aqui ainda é igual a cosseno de y, a função par, então ela é cosseno de menos y. Então isso vai ficar igual a cosseno de menos y mais i seno de menos y. Beleza, então é cosseno de alguém mais i seno de alguém, então isso aqui é igual a exponencial i menos y. Ou melhor, mais bem escrito, né? Menos i y, ok? Beleza, então agora eu sei que esse número complexo z aqui e esse aqui é o seu conjugado z barra. E eu sei que z barra é igual ao módulo de z ao quadrado. Bom, então eu sei que e elevado a i y, que multiplica e elevado a menos i y, então vamos ver. E elevado a i y, que multiplica e elevado a menos i y, isso aí, se tiver tudo legal, tem que dar 1, que é a norma de z ao quadrado, né? Que é fazer a conta da exponencial aqui, somar, que vai dar e elevado a 0, que tem que dar 1, se tiver tudo em ordem, né? Então vamos confirmar. Então vamos lá.
Norma de Z é esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado dentro da raiz quadrada. Elevado ao quadrado, tira a raiz quadrada. Então, esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Isso aqui eu sei que é, então, a norma do E e Y, que é o número complexo Z, ao quadrado. Eu sei que isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de Y mais seno ao quadrado de Y, que eu sei que é igual a 1. Show de bola. Bateu, tudo beleza, tudo show de bola. Então, beleza. Então, tá tudo certo aí. Bom, então eu já sei que tá isso daí. Aí, olhando para isso daí também, a gente percebe então uma outra coisa aqui, ó. Bom, já que eu tô fazendo essas contas aí e tal, né? Vamos ver alguma situação mais específica. Então, vamos lá. Vamos pegar de volta aqui. Então, eu sei que E elevado a y é igual a cosseno de y mais I seno de y. Beleza. E o y aqui tá, é número real, no caso, né? Não é em graus, é em radianos. Tá? Bom, então tá. Eu sei que cosseno é par, eu sei que seno é ímpar. Bom. Aí eu fiz essa conta do E elevado a y e o E elevado a menos y. E aí eu penso assim, falo, puxa, aí daqui eu sei que então, eu sei que o E elevado a menos y é igual a cosseno de menos y mais I seno de menos y. E aí eu olho para esse negócio aí, lembrando que esse cara aqui é o próprio cosseno de y e que esse cara aqui é menos o seno de y, né? Porque um é par e o outro é ímpar, tá certo? E aí eu olho para esse negócio aí e percebo o seguinte, ó, se eu somar, eu vou somar o cosseno duas vezes aqui e vou tirar esse cara aqui. Então tá. Então parece que tem alguma coisa assim, ó. E y mais E menos y é igual a 2 cosseno de y. Interessante. Se eu dividir por 2, então fica só cosseno de y. Beleza. Então tá valendo essa parada aí, ó. Se eu tirar um do outro, ó, aí eu vou tirar o cosseno, vai tirar o cosseno, beleza. Aí esse cara menos aquele cara lá, ó, daí vai ficar seno de menos, aqui tem menos, esse cara menos esse cara, vai ficar mais, vai ficar aí 2 seno de y, então isso aqui vai ficar e y menos e a menos y igual a, vai ter 2, eu vou dividir por 2 de novo, então aqui eu vou dividir por 2, vai dar i 2 seno y, divido por 2, cancela, então eu tenho que fica aí seno de y. Então vai ficar i seno y. Tá. De tal forma que, ó, que vocês vejam aqui, né, que se eu somar esse cara com esse cara aqui, vai ficar o e e y. De fato, né, ó, cosseno de y mais i seno de y. Vai ficar o e elevado a i y. Se eu somar essa parte com essa parte aqui, ó, tá? Bom, tá. Então, uma maneira de eu escrever o cosseno de y em termos de exponenciais complexas é dessa forma aqui, ó, tá? Aí eu penso assim, bom, isso é para y qualquer aí que eu der, né? E se eu pegar alguns valores específicos de y? Tá, então vamos lá, vamos pensar aqui. Opa, desculpa aí. Então vamos pensar aqui agora como é que ficaria essa parada toda aí, né? Como eu vou pegar alguns valores específicos de y, então eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo relembrar aqui, ó. Tá? Aqui está meu cosseno, aqui está meu seno, tá? Bom, então lembrando, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é menos 1. Então, por exemplo, se eu pegar cosseno de 0, vamos pegar 0 primeiro, y igual a 0. Então, vou fazer y igual a 0. Tá? Bom, para y igual a 0, vamos ver o que eu tenho aí, se eu tenho alguma coisa interessante ou não, alguma identidade interessante, né? Porque o que eu sei é que o e elevado a y é igual a cosseno de y
mais I seno de Y. Então tá. Nessa situação aqui, para y igual a zero, começando lá com y igual a zero, né, especificamente, vou fazer para alguns valores de y. Então o primeiro que eu vou fazer é o y igual a zero. E vou analisar, ver o que dá. Então, para y igual a zero é tal que essa expressão que está aí, ó, o e elevado a y, vai ficar cosseno de zero, então vai ficar i vezes zero, vai dar e elevado a zero, cosseno de zero mais i seno de zero. Aí eu vou analisar, ver o que dá aqui, né? Bom, o e elevado a zero dá 1. Aí o seno de zero, vamos ver o que tem aqui. Seno de zero. Seno de zero dá zero, né? O zero está aqui, ó. Opa. O zerinho está ali. Então tá, então seno de zero, o eixo do seno está aqui, y é zero, né? Ângulo zero, dá zero. Então esse cara mata. E o cosseno de zero é 1. 1 é igual a 1. Pô, tá bom. É aqui, é na China, né? Aonde for aí é 1 é igual a 1. Então não tirei nada demais aí, né? Só vou tirar que 1 é igual a 1. Grande coisa, não tirei nada demais. Né? Então vou chegar à conclusão. Ah, esse cara aqui dá 1. Esse cara aqui vai dar 1. Pois é, 1 é igual a 1. Beleza. Não tem nada demais aí. Bom, mas e para y igual a π sobre 2? Vamos dar uma olhada. Então, para y igual a... Vamos pegar π sobre 4 primeiro. 45 graus. Vamos dar uma olhada nisso daí. Bom, 45 graus. Então, quer dizer, tá aqui, daí tá aqui, daí tá aqui. Quando é que dá o cosseno de π sobre 4 mesmo? Cosseno de 45 graus, quanto é que é isso mesmo? Raiz de 2 sobre 2. Exatamente. Então isso vai dar cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Bom, então isso vai dar raiz quadrada de 2 sobre 2 mais i raiz quadrada de 2 sobre 2, porque o seno também tem o mesmo valor do cosseno nesse caso. Certo? Ou não? Certo ou não? Certo. Certo. Beleza. Então isso aqui vai dar raiz quadrada de 2 sobre 2. Então eu poderia escrever isso aqui assim até, ó. Ah, isso aí é igual a 2 raiz quadrada de 2 e elevado a i π sobre 4 igual a 1 mais i. Bom, do lado esquerdo ali, se eu multiplicar por raiz quadrada de 2, vai dar 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Que daí eu multiplico aqui por raiz quadrada de 2 e divido por raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2, que eu vou cancelar com aquele 2 ali. Vai ficar só a raiz quadrada de 2 aqui. Então vai ficar raiz quadrada de 2 e i π sobre 4 é igual a 1 mais i. É uma identidade, sei lá, diferente. Pareceu um negócio aí diferente. Tá bom. 2, 3. Vamos lá. Para y igual a π sobre 2. É tal que... Bom. Então, e elevado a i π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Beleza, aí vamos lá, vamos olhar. π sobre 2. Então, π sobre 2. π sobre 2 está aqui. Agora inverte, né? Agora o cosseno é 0 e o seno é 1, tá? Então vamos lá. Então cosseno é 0 e o seno é 1. Então isso aí vai ficar igual a cosseno é 0 e o seno é 1. Então e pronto. Tá? Que o cosseno ficou 0, sumiu isso aqui. O seno de π sobre 2 é 1.
Então vai dar I vezes 1 vai dar I. Então eu tirei aqui que E elevado a I, π sobre 2 é igual a I. Então eu posso escrever o I. Então meu I, minha unidade imaginária, né? Ela pode ser escrita em termos de uma exponencial simplesmente, que é E elevado a I, π sobre 2. Beleza, uma outra forma de eu escrever o meu I se eu precisar. Tá? Bom. 4. Y igual a... Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, nessa posição aqui, igual eu peguei aqui o π sobre 4, nessa posição aqui é o que de π? Quanta proporção de π que é? Entenderam a minha pergunta? Oh, vocês... 2π sobre 4? 2π sobre 4. 2π sobre 4, se eu cancelar o 2 com o 4, vai dar π sobre 2. Π sobre 2 está aqui. Ah, não. 3π sobre 4. 3 quartos de π. 75% de π. Né? Então tá, então é 3 quartos de π. Em 3 quartos de π, eu vou ter o seno aqui, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, e eu vou ter o cosseno aqui, que vai dar quanto? Menos esse valor. Menos esse valor. Então vamos lá. Então, y igual a 3 quartos de π. Então, beleza. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter E elevado aí 3 quartos de π igual a cosseno de 3 quartos de π mais I seno de 3 quartos de π. Beleza, o cosseno então vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então aqui vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Mais I raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o seno do 3 quartos de π. Beleza. Vou fazer a mesma brincadeira. Vou colocar o raiz quadrada de 2 sobre 2 aqui em evidência. E vou colocar ele, ou melhor, eu vou colocar raiz quadrada de 2 sobre 2. Não, vou colocar menos raiz quadrada de 2 sobre 2 em evidência, tá? Vou passar ele lá pro lado de lá, então vai ficar igual isso aí, vai ficar igual o seguinte, ó. Bom, eu observo que a menos do sinal é o raiz quadrada de 2 sobre 2, que eu estou passando pro lado de cá, vai vir invertido, tal, etc e tal. Vai ficar a mesmíssima conta que eu tinha feito antes, portanto vai ficar raiz quadrada de 2 e elevado aí 3 quartos de π. Só que eu vou deixar o sinal de menos aqui. Igual a... Bom, se eu deixei o sinal de menos lá, aqui vai ficar 1 menos I. Tá bom. Uma outra forma de eu expressar o trequinho aqui. Aí eu observo o seguinte, ó. Eu tirei aqui 1 menos I. Então vamos só confirmar isso aqui, tá? Vamos lá. Então eu tiro aqui o menos raiz quadrada de 2 sobre 2 em evidência. Então do lado direito vai ficar 1 menos I. Porque eu coloquei menos raiz quadrada de 2 em evidência, tá? Como aqui é raiz quadrada de 2 sobre 2, vai ficar um menos aqui. Como eu tirei menos raiz quadrada de 2 sobre 2, então 1 menos I que fica do lado direito, tá beleza. Tá? Do lado esquerdo, o que vai ficar? Vai ficar menos 2 sobre raiz quadrada de 2, que multiplica a exponencial no carinha lá. Tá? Raiz quadrada de 2 eu vou multiplicar aqui em cima e aqui embaixo. Esse cara corta com esse, vai ficar menos raiz quadrada de 2. Beleza? E a exponencial. Então tá certinha a nossa conta conferidinha, tá? E aí eu percebo o seguinte, ó. Se eu pegar 4i 2 e somar, o que vai dar, ó? Então 5, ó. Adicionando 4 com 2. Temos o quê? A gente tem menos raiz quadrada de 2 e elevado aí 3 quartos de π. Mais raiz quadrada de 2 e elevado aí π sobre 4. Beleza? π sobre 4. Então, opa, π
sobre 4. E do lado direito eu tenho 1 mais I mais 1 menos I, que vai dar 2. Ah, legal, interessante. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que, se eu colocar a raiz quadrada de 2 em evidência, eu tenho raiz quadrada de 2, aí eu tenho menos Z elevado a I 3/4 de π, mais E elevado a I. Então, vou colocar o mais primeiro. Então, aqui é 1/4 de π, que é π sobre 4, menos E elevado a I 3/4 de π. Isso é igual a 2. Ou se eu dividir por 2 tudo, então é igual a 1. E aí aqui eu vou ter um 2. Tá? Meio, né? Multiplicando. Muito bem, cheguei nessa expressão aí. Tá. Aí eu... Bom, tá bom. Deixa assim por enquanto. Bom, tá faltando eu olhar lá no π. Faltando olhar mais outras coisas mais, mas pelo menos até o π vamos olhar, né? 6. Y é igual a π. Muito bem, então E elevado a I E elevado a I π é igual a cosseno de π mais I seno de π. Bom, vamos ver aqui. Aí, E elevado a π é igual a cosseno de π mais I seno de π. Beleza. Bom, aí eu olho aqui, cosseno de π. Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. E o seno de π é 0. Então esse negócio vai dar menos 1. Certo? Então vamos lá. Pô, interessante. Outra expressão aqui interessante. Então, E elevado a π é igual a menos 1. Ou até melhor do que isso, ó. Mais 1. 1 mais E elevado a π é igual a 0. Mais esse cara aqui, aliás, 1 menos, menos 1 mais esse cara, ou 1 menos esse cara é igual a 0. Poderia ter escrito assim também. Mas enfim, bom assim. Esse aqui até poderia, que ficaria legal também. Escrever porque só deu um número real. Aqui deu um número complexo. Aqui deu um número complexo. Aqui também. Então essa expressão aqui eu até poderia escrever ela, reescrever ela assim, ó. 1. Daí, se eu passar esse cara, o cara que está aqui, ó, com a raiz pro lado de cá, vai ficar menos. Esse menos eu vou pôr para dentro aqui. E aí vai ficar 1 mais. Então vamos lá. Raiz quadrada de 2 sobre 2 que multiplica E elevado a I 3/4 de π menos E elevado a I π, 1/4 de π igual a 0. Interessante. Essa identidade aqui é uma identidade famosa que é conhecida como identidade de Euler, tá? Bom, aliás, dessa identidade aqui dá pra gente daí fazer o seguinte, ó. Se E elevado a Iπ é cosseno de π mais I seno de π, então quer dizer que E elevado a menos Iπ é igual a cosseno de menos π mais I
seno de menos π. Bom, e aí a gente chega aqui ao seguinte, ó, então vamos lá. Π e o cara aqui, o menos π, né? Então, vamos lá. Mas eu posso usar o fato de que também aqui, ó, cosseno de menos π é o cosseno de π mais i. Seno de menos, π. O seno de menos π é menos seno de π, tá certo? Então, eu tirar esse sinal aqui, menos seno de π, tá? E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui o seguinte, ó, o cosseno, aqui, ó, aqui, cosseno de π era menos 1, e o seno de π era 0, tá certo? Então, a mesma coisa, menos 1 e 0. Então, aqui vai dar menos 1. Beleza. Aí você pensa assim, né? Fala, pô, então, quer dizer, se eu fizer um menos o outro, vai zerar. Se eu somar esses dois aqui, então, né? Então, daí eu chego à seguinte conclusão. Logo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o e elevado a π, o e elevado a menos iπ. Tá? Vou pegar esse cara e vou pegar esse cara. Beleza? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é somar um com o outro. Então eu vou fazer o seguinte: e elevado a iπ, que π feio, e π mais e elevado a menos iπ é igual a menos 1 mais menos 1. Isso vai dar menos 2. Interessante. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir por 2. Isso implica que e elevado a iπ mais e elevado a menos iπ sobre 2 é igual a menos 1. Ok. E se eu fizer, então, e elevado a iπ menos e elevado a menos iπ, isso já dá 0. Se eu dividir por 2, continua dando 0. São outras duas identidades que a gente também tem. Tá? Essas identidades que eu estou escrevendo para vocês aqui, deduzindo elas, inclusive, né? Elas são identidades que são assim úteis, tanto quanto é, por exemplo, um cosseno quadrado de y mais seno quadrado de y é igual a 1. Tá? Tanto quanto é útil essa identidade trigonométrica, essas identidades exponenciais de complexos também são úteis em contas, quando a gente vai fazer contas, tá? Bom, então são apenas algumas identidades com a exponencial de um número complexo aqui que eu deduzi hoje aqui para vocês, tá? Então são, como é que seria o título para isso aqui? Identidades lê-se equações aí, quando escreve identidade, equações, tá? De exponenciais complexos. Sendo que a mais badalada aí é a identidade de Euler, tá? Então, sendo a mais badalada, essa daqui. 1 mais e elevado a iπ igual a 0. Tá? Aí vocês veem, dá uma olhada naquele vídeo lá que eu
coloquei lá da BBC lá as razões pelas quais que é badalado e tal, né? Uma delas é porque o Euler foi um cara muito famoso, né? Foi ele que acabou deduzindo essa identidade. Então trabalhou bastante com ela. Então é uma identidade que ela é badalada por causa disso. Ela também trabalha com ela. Mas essas outras aí a gente acaba fazendo conta com elas também, tá? São identidades que a gente deduz tanto quanto essa aqui. Muito bem. É que aquele vídeo lá da BBC que eu deixei lá pra vocês lá no playlist, a menina, até um videozinho bom, tem alguma outra coisa lá que não tá muito correto, mas não é, vamos dizer assim, não desmerece o conteúdo do vídeo e não prejudica no que ela tá falando, nos conceitos da matemática lá, tá? Mas ela fala do número 1, ela fala do número 0, né, que o 0 sobre a questão do zero. Presta bem atenção porque é bem sutil quando ela fala lá, tá? A questão do valer nada e representar nada, tá? O zero é uma coisa complexa, é um negócio complicado de lidar dentro da matemática, é um conceito complicado de lidar dentro da matemática, ao mesmo tempo que é um conceito simples, né? Da unidade, do número complexo e tal, enfim, né? Bom, beleza. O que eu queria agora falar para vocês? Eu queria falar para vocês agora, eu vou conversar um pouquinho aqui, brevemente, sobre limite, mas não de número complexo. Nós vamos relembrar um pouco a noção de limite na reta, tá? Que eu vou precisar de um conceito um pouco diferente, uma forma um pouco, não é um conceito diferente, o conceito é o mesmo. Eu vou precisar de uma maneira um pouco diferente de descrever limite. Então nós vamos pegar aquela maneira usual que vocês viram em cálculo, tá? Na reta, e eu vou escrever ela de uma forma diferente, vai continuar sendo o mesmo conceito, tá? E vou chamar a atenção para vocês de que o ponto em que a gente está estudando o limite, apesar dele não fazer parte do domínio, mas ele é um ponto especial, ele guarda uma propriedade especial em relação ao conjunto, ao domínio, tá? E aí nós vamos precisar entender um pouquinho isso. Não é complexo de entender, não é difícil de entender. O uso do conceito é um pouco mais duro, né? Um pouco mais exige criatividade, exige abstração, etc. Como a matemática. A matemática é isso, né? A matemática é uma abstração o tempo todo. É diferente, por exemplo, de uma engenharia que você põe a mão no produto que você está, né? Na coisa que você está fazendo. A matemática é abstrata. Você não consegue pôr a mão num número, você não consegue pôr a mão numa equação. Você manipula essas coisas e supõe que elas existem, né? Mas na real, a gente nem sabe se essas coisas de fato existem, né? Enfim. Vamos lá. Por isso que existe uma lenda na matemática que é assim. O que um professor de matemática na verdade faz? Ele ensina os alunos a matar dragões. Tá certo. E particularmente para o curso de matemática de fato, né? Então o que é que o professor de matemática o que ele faz, o que ele ensina para o aluno de matemática? Ensina a matar dragão. Tá. E o que o aluno de matemática depois como profissional vai fazer? Vai matar dragão. Mas não existe dragão. Então o que ele vai fazer? Vai ensinar outras pessoas a matar dragão. Bom, então vamos lá. Tem sentido. Pois é. Bom, mas é uma brincadeira isso, né, que a gente faz, mas é uma brincadeira que ela tem um fundo filosófico forte, porque na verdade, né, a gente, embora a matemática tem pessoas que são assim poéticas e dizem assim, a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Ah, tá, interessante. Na real, a gente não sabe se o que a matemática faz está correto. A gente supõe que esteja, mas a gente não tem certeza disso. Ah, mas a demonstração, isso é tudo criado pelo homem. Eu não tenho certeza de nada disso. Eu não sei. Eu não sei se essa forma de raciocínio lógico
que a gente emprega, se ela é assim mesmo, se ela se comporta assim mesmo, e se isso realmente faz sentido. Ah, mas não está explicando um monte de coisa prática? Tá, e algumas delas com defeitos. Então, tem problema aí, né? Então é isso, né? Quer dizer, o alfabeto, para mim, o alfabeto que Deus usou para escrever o universo é algo extremamente perfeito, coisa que a matemática não é. A matemática está cheia de imperfeições. Então, ela não é perfeita, né? Então é complicado. Mas então essa brincadeira, ela tem um fundo filosófico forte, né? Porque algumas pessoas questionam muito essa coisa. Tanto que a matemática, ela não é vista como uma ciência. Nos moldes, por exemplo, que a física é vista, que a química é vista, ela não é vista como uma ciência. Enfim. Vamos lá. Vamos então conversar sobre, como eu falei, limite. E a gente vai aqui relembrar em R. Tá? E por que eu vou fazer isso de relembrar em R? Para ficar mais fácil limite em C. Tá? Vai ficar mais fácil de eu entender essa noção, de eu transpor essa noção de limite, porque vai ser a mesma noção. Mas como eu vou levar ela para números complexos, como é que eu vou trazer aquele conceito de limite que está aqui em R, o conceito aqui de limite em complexos. Esse conceito é o mesmo, tá? Não vai mudar, é o mesmo conceito. Mas para eu poder escrever aqui e compreender, então a gente vai relembrar esse aqui, tentar entender algumas particularidades que possivelmente não tenham dito para vocês, tá? E aí a gente transpor para cá, beleza? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, então, vamos relembrar o conceito. Como que era o conceito do limite, né? Como que é a ideia do limite na reta, né? Então vamos lá. Então eu vou precisar de um ponto P para eu poder fazer o estudo do limite, né? Eu vou precisar de uma função. Toda função ela tem um gráfico, né? Não gostei desse desenho. Então, aqui está um pouquinho melhor. Então o gráfico de uma função, tá? Então a minha função, eu vou chamar ela de função f, tá? E aí esse ponto P, não há necessidade neste momento de eu exigir que ele faça parte do que a gente chama de domínio da função. Eu não vou nem precisar exigir isso. Então já de cara, para o meu conceito, isso não vai fazer diferença, tá? Então P pode ou não estar no domínio. Se ele estiver no domínio, facilita algumas coisas para mim fazer conta, porque ele já está lá no conjunto, tá? Digamos que o domínio da função seja os reais. Eu estou pensando que são os reais o domínio da função, tá? Bom, então o P pode estar no domínio. Vai facilitar muito a minha vida. Mas e se ele não estiver no domínio? Pode trazer alguma dificuldade nesse conceito que eu estou estudando. Então, eu vou olhar aqui o caso quando ele não está no domínio. Para deixar bem explícito. Até para deixar bem explícito de que não faz, para mim não faz a menor diferença ele estar no domínio, tá? Eu poderia começar o conceito dizendo que ele está no domínio. Como é que a gente relaxa isso? Na verdade é assim. Quando você começa a estudar de uma forma assim, a ideia do limite, a ideia do conceito de limite, tá? A gente, na verdade, acaba pensando, meu ponto está lá no domínio. Depois eu percebo que eu posso, continuando o estudo, eu posso relaxar esse negócio aí, tá? E aí, vamos ver isso hoje, como é que eu faço isso, tá? Mas vamos pensar, tem um ponto P, em princípio ele pode estar ou não no domínio, tá? E daí o que a gente tem aqui então? E chega aqui, no gráfico da função, eu tenho
y, que é f do ponto P. Tá. YP. Pensa assim, tá? Bom, beleza. Para o conceito de limite, o que me importa não é bem o ponto P nem o ponto F de P. Na verdade, o ponto F de P vai me importar, que é um valor L, né? Eu preciso ter esse valor aí. A função pode até não estar definida aqui, como eu falei. Esse ponto pode não pertencer ao domínio, como a gente normalmente estuda, né? E o que me interessa, então, aí é proximidades do P e proximidades do valor L, do limite. Pô, professor, esse intervalo seu está muito grande para falar em proximidade. É para vocês poderem enxergar. Tem que entender e abstrair o que é a questão da proximidade, tá? Aliás, eu vou até ampliar aqui mais um pouco. Então aqui, ó, isso aqui é a proximidade para mim, isso aqui é a proximidade do ponto P. Ah, o ponto P não está próximo dele? Está. Então, em princípio, eu vou pensar nele lá no domínio. Tá? Ok. E aqui, mesmíssima coisa. Ok? Bom, então tá. Legal. O que significa esta proximidade? Significa o seguinte, ó. Quando vocês pegam lá o conceito do limite, daí vocês estudam assim. Qualquer que seja epsilon positivo, um erro dado, né, deve existir, não precisa ser único, um delta positivo, de tal forma que, bom, o módulo do x menos o ponto P, onde eu estou estudando o limite, se estiver menor que delta, tá, implica que o módulo do valor da função menos L fica menor do que o epsilon. Agora vamos interpretar um pouco isso aqui. Bom, aí aqui, x... aliás, x não. X diferente de P. Quer dizer, P não precisa estar no domínio da função. No fim das contas é isso. Tá? Então, P não precisa pertencer ao domínio da função f. Ah, professor, mas e se ele tiver no domínio, eu não calculo o limite? Calcula. Tá? Mas é que o que eu preciso aqui, então, de fato, é que o x que eu vou analisar, o x que você vai analisar, ele não precisa ser igual a P. Ele pode ser diferente de P. Tá? Então, na real, é isso que eu preciso. Por isso a gente coloca aquele maior que zero aqui. Tá? Bom, para o conceito de limite é assim, certo? Então, quer dizer, o ponto P não me interessa na análise do que a gente chama de proximidade. Isso aqui é que a gente diz que são as proximidades de P. E aqui as proximidades de L. Ô, professor, f de P, f de x não tem que ser diferente de f de P, então ser diferente de L, ser maior que zero ali também e tal. Na verdade já está, porque se o x é diferente de P, então eu não vou considerar f de P aqui, portanto não vou considerar, tá, o valor da função em P. Bom, proximidades, vamos falar aqui. Isso aqui, ó, proximidades, a gente usa na matemática como sinônimo, vizinhança. Tá? Então é o termo matemático que a gente usa para proximidades, vizinhança. Professor, se eu quiser continuar chamando de proximidade, pode, não tem problema. Vizinhança. Eita.
Ó, você pode continuar chamando de proximidade. Você só tem que lembrar que quando aparecer a palavra vizinhança, ela é sinônimo disso que você está chamando de proximidade aí, tá? Tá, e do ponto de vista matemático, o que significa isto daí? Isso daí significa o seguinte, ó. Vamos olhar para essa expressão aqui agora. Vamos olhar para essa expressão aqui. Bom, essa expressão quer dizer para mim aqui o seguinte, ó. Eu tenho um ponto P aqui, eu tenho aqui o x mais delta, e eu tenho aqui o x, P, e eu tenho aqui o P menos delta. Subir aqui, apagar aqui, fazer bonitinho. P menos delta, tá? E eu vou pegar todo o valor de x que está dentro desse intervalo aqui, só não vou me preocupar com um P. Então eu vou pegar dentro de que conjunto? Dentro desse aqui. Tá? Isso daí é uma vizinhança de P. Do ponto P. Tá certo? Bom. Pô, professor, mas você tirou o ponto P de lá de dentro. Isso não causa algum problema? Pode causar. E para evitar isso, a gente entra com um conceito novo, que vocês talvez não tenham visto. E aí a gente vai... E é uma exigência que se faz ao ponto P para estudar limite. Se ele não tiver esta condição, você não calcula limite. Que é a condição que eu vou falar daqui a pouco, tá? Bom, e a outra vizinhança aqui, ou proximidade, como é que eu escrevo ela? Do mesmo jeito. Essa aqui. Como que é isso aqui? Como é que eu desenho isso daí? Como é que é? Isso daí é isso aqui, ó. Aqui está o L. Aqui está aqui. Tá? E aqui é o L mais epsilon. Aqui é o L menos epsilon. Beleza? Tá aí a vizinhança. Ah, você deixou o L aí. Nesse caso não faz tanta diferença. Tá? O meu maior problema é o P aqui, ó. Tá? É claro que se eu puser o P aqui dentro, aí o F de P vai estar aqui e ele pode ser ou não igual ao L. Esse é um problema. Aí é o problema da continuidade. Tá? Mas é isso aqui. Então observa que é um intervalo. Se fosse no R2, seria uma bola, uma circunferência. Ah, tá o teu ponto P aqui, e aí seria aqui uma circunferência. Porque daí vai para um lado e vai para o outro, e esse negócio varia. Então é como se eu pegasse esse intervalo e girasse ele. Tá? Né? Bom, mas aí é outra história, é duas variáveis, nós estamos em uma variável. Tá. Então, o que vai ser uma vizinhança de centro P e raio R? Então eu vou escrever aqui, ó. Vamos lá. Observa que isso aqui, é a mesma coisa. Tá? A única diferença que tem aqui, que é a diferença que o conceito exige, é que aqui, ó, é para todo epsilon e aqui existe delta. Então aqui é para qualquer vizinhança e aqui existe uma vizinhança. Então, dado uma vizinhança qualquer lá no y, no eixo y, eu tenho que encontrar uma vizinhança em torno de P, tá? Ou de centro P, né? Que, né, atenda às exigências lá do conceito de limite. Tá? Bom. Então, o que a gente vai chamar de vizinhança? Por enquanto, o que a gente vai chamar de vizinhança é um conjunto que tem a seguinte característica. Bom, vamos lá, por enquanto, saindo daqui desse desenho que a gente fez aqui, tá? Aqui no fundo é a mesma coisa, então o que eu vou pensar em termos de escrita matemática para isso daí? Eu vou pensar o seguinte, ó, a vizinhança de centro P e raio R. Então ela tem um ponto lá no centro, e aí eu vou um tanto e volto um tanto. Tá? O que é isso daí? Isso aí vai ser, para mim, vai ser um intervalo P menos R, P mais R. Por enquanto, não se preocupe com o ponto P. Tá? Então tá, beleza. Isso é uma vizinhança. Aí eu olho e penso assim, né?
tento abstrair um pouco mais, ser um pouco mais abstrato com a coisa. E aí eu olho para essa questão da vizinhança e penso assim: bom, quer dizer que é um intervalo aberto de centro P e raio R. Né? Raio por quê? Porque vai para um lado, vai para o outro, mesma quantidade. Tá? Bom. Aí eu penso assim, ó, falar, poxa, então, peraí. E se eu quisesse escrever, por exemplo, é uma vizinhança. Vizinhança, em vez de raio, uma vizinhança do ponto, só tipo assim, VP. Uma vizinhança do ponto P. Como é que eu poderia fazer isso sem pensar, né? Tipo assim, tem aqui R, eu tenho aqui um ponto P. O que seria uma vizinhança desse ponto? Não pode ser um negócio assim, por exemplo? Sem estar centrado no ponto P? Poderia. Mas então, o que é essa vizinhança? Então, o que ela tem que satisfazer? Então, quando eu olho para isso aqui, que está modelando essa situação e essa outra situação aqui, né? Tá? Que ambas são intervalos, né? Como se fosse uma circunferência na reta, né? Como se fosse um círculo na reta, mas não é, né? Porque é um intervalo aberto, né? Mas vai o mesmo tanto para a esquerda e o mesmo tanto para a direita. Tá certo? Por isso que eu falo em centro, em raio, fazendo alusão a como se fosse uma circunferência. Mas aí escrevi então a vizinhança aqui, né? Dessa forma, tá? E agora eu quero ser um pouco mais flexível. Não ser tão exigente ao ponto de falar, tem que ser um tantinho certo para um lado e um tanto certo para o outro. Não posso dar uma liberdade aí de... Posso tentar fazer isso, como eu estou tentando fazer aqui, né? Então seria um tanto para cá, um tanto para cá. Quer dizer, o tanto que eu vou para cá, para a direita, e o tanto que eu vou para a esquerda não precisa ser necessariamente igual. Quer dizer, pode ser um intervalo. É um intervalo. Um intervalo onde o P está lá dentro, pelo menos. Ou melhor do que isso. A vizinhança do ponto P, esse conjunto que eu estou tentando destacar aqui em vermelho, ele tem que ter pontos de R. Tem que ter pontos do domínio. Tem que ter pontos de R. E tem que ter infinitos pontos de R. Bom, então, como ele tem que ter infinitos pontos de R, o P tem que ter uma propriedade especial. A propriedade especial que o P tem é de ser ponto de acumulação. Tá, o que é isso, professor? Isso é o seguinte, ó. O P tem que ser ponto de acumulação de quem? De R. Tá, o que significa isso? Significa que existe uma sequência de pontos de R que converge, ou melhor, na verdade aqui não é de R. Na verdade aqui, se eu chamar de V, a vizinhança é de V. Tem que ser ponto de acumulação de V. Então, como é que é isso, professor? Isso aí é o seguinte, tem que ter uma sequência de pontos em V que converge para o ponto P. Se P estiver lá dentro, é fácil fazer isso. Agora, e se o P não está lá dentro? Aí que vem a ideia do agora mais trabalhada do limite, do que é o limite, tá? Então, se o P não está lá dentro, e agora já ficou um negócio estranho. O P não está lá dentro. Se o P não está lá dentro, tem que tomar cuidado. Porque se o P está lá dentro, é fácil eu construir a sequência que converge para P. A sequência é x0 igual a P, x1 igual a P, x2 igual a P, x3 igual a P, x4 igual a P, xn igual a P para todo n. Essa sequência converge para P, né? E daí, segundo o que eu estou pensando aqui em termos de ponto de acumulação, quer dizer, de eu conseguir pontos do V, infinitos pontos de V que começa a acumular em cima do ponto P, aí se eu tirar o ponto P do conjunto pode complicar. Porque, por exemplo, se eu tiver um conjunto assim, ó, se eu tiver uma situação assim, P está aqui e o meu conjunto V está aqui,
eu não vou conseguir uma sequência de pontos de V que vão ficar sempre em cima de P. Então esse ponto P aqui não é ponto de acumulação desse conjunto V aqui. Tá? Ok, bom, mas e se ele estiver dentro do conjunto, professor? Se o seu P, como eu acabei de falar, se o seu P estiver aqui dentro, é fácil construir a sequência de pontos que fica toda em cima aqui do P, a partir de um certo momento, né? Bom, então o interessante é ver aqui agora quando ele não está. Quando ele não está, o ponto P não está no conjunto, em algumas situações, ele ainda assim pode ser ponto de acumulação do conjunto. Tá. Uma maneira então de fazer isso é olhar aqui, ó. Por exemplo, de você perceber isso, você percebe, por exemplo, que aqui tem um outro conjunto aqui, ó. Dentro lá do conjunto V, do qual eu consigo extrair uma sequência que converge aqui para o P. Tá? Então tem uma sequência de pontos aqui, intuitivamente a gente percebe isso, que tem uma sequência assim de pontos aqui dentro, que converge para esse ponto P que está fora do conjunto. Uma outra forma de eu perceber que P é um ponto de acumulação é qualquer vizinhança de P tem pontos de R. Agora é uma outra maneira de ver. Tá? Só que aí eu estou falando em qualquer vizinhança. Muito bem, com isso tudo que a gente tratou aqui, que a gente conversou, então a gente agora sabe que, primeira coisa, para tratar de limite, o ponto tem que ser ponto de acumulação da vizinhança. Senão, lascou. Tá? Tem que lembrar que a vizinhança aqui do P, ela é uma vizinhança que existe, tem que existir a vizinhança. Então é uma específica vizinhança. Mas a vizinhança que eu der em torno do ponto L é uma vizinhança arbitrária. Tem que ser qualquer vizinhança. Tá? Bom. Então tá. Em termos de R, as coisas de vizinhança, é isso aqui. São intervalos abertos com ponto ao redor do ponto. O ponto pode estar ou não na vizinhança. Tá? Bom. Beleza. Então, consegui relembrar aqui o que é o conceito de limite, tá? A questão do ponto de acumulação, que a gente precisava entender um pouquinho isso daí. Tá? Eu vou pedir para vocês agora fazer o seguinte, vocês vão pegar no Leitold, eu acho que tem lá, não sei se tem, ou pegar pela internet mesmo, tá? Ponto de acumulação, vai lá, escreve ponto de acumulação e dá uma olhada nesse conceito, dá uma revisada nisso tudo. Dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui para vocês, que eu vou daqui a pouco já vou subir ele lá pro canal, tá? E para a próxima aula, o que eu quero é que vocês deem uma olhada nessa questão do limite que eu falei aqui hoje e tal, né? Dá uma repensada nisso daqui tudo, em termos dessa questão da vizinhança e tal, tá? Pra gente então daí poder entrar na questão do limite para complexo. Beleza? E aí por hoje a gente fica nisso, tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida? Acho que não, professor. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Cadê a galera? Não sei. É Essa é uma estranho. excelente pergunta. Puta merda, a galera tá... Parece que o pessoal tá escolhendo as aulas, sei lá. Às vezes o pessoal tá de saco cheio também, cada quarentena. Não sabe. Não, mas tem que pedir pra eles aí. Vocês na aula do Evandro, vocês estão fazendo aula com o Evandro? Então, sim. Na aula do Evandro, lota a sala ou não? Ah, não, tipo, tem mais. Acho que fica mais gente que aqui, mas vem umas. Assim, nas aulas que tem mais, assim, vem umas 15 pessoas, eu acho. Em qual disciplina tá vindo mais pessoas? Acho que laboratório de programação. Não Quem que tá sei dando? se É, acho que o Lab, que vem tipo 20, 25, E depende. quem é que tá dando o lab? professor acho que é o Bruno. É o Bruno que tá dando lab? É. Tá. E vocês vão fazer um favor pra mim. Vocês vão na aula de lab aí falar que manda. Como é que tá sendo a aula? Tá sendo no Meet também ou não? Também. Também? Beleza. Vocês vão falar então, pedir lá. Professor Bruno, dá licença um pouquinho, precisa dar um recado pro professor Robson.
Pode ser rapidinho? Pede licença para ele, tá? E aí, ô, João, você vai ficar encarregado de fazer isso para mim. Você pega e fala assim, ó, o professor Robson cobrou que a sala nossa lá do Meet lá de cálculo tá só com meia dúzia de gente, galera. Ele tá sentindo falta lá de vocês, tá solitário, tá saudoso. Pediu para vocês irem na aula. Tá bom? Fazendo um favor. Beleza. Parei. Então tá. Deixa eu ver aqui. Ô Gabriel, se o João esquecer, você faz favor de fazer isso aí pra mim. Beleza, professor. Tá bom? Deixa eu dar um jeito lá. Então tá Aham. bom. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença. Cuidado com a Covid. Vão com Deus. Bom trabalho pra vocês. Valeu, professor. Bom descanso e bom trabalho pra você também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor. Falou.